versículo 24. Hoje nós vamos bater no diabo, nós vamos arrebentar ele hoje. Nós vamos pisar, você vai mostrar o seu 37, você vai mostrar o seu 41, o seu 44, você vai mostrar para ele o tamanho do seu Deus. Você vai mostrar pisando na cabeça dele mais uma vez. Eu quero ter você comigo no glória, na comunhão. Eu não consigo pregar, irmãos. Eu quero pregar igual eu prego lá na casa do Adriano. Lá nas casas que me convidam para pregar. Eu quero pregar igual lá, irmão. Eu quero ficar bem à vontade. Aleluia. Quem achou o capítulo 8, versículo 24? Está escrito lá? Aleluia. Está escrito assim: na minha, na sua, na do bispo, na do RR, de todos aqueles que um dia leram a Bíblia Sagrada. Está escrito assim: e levantando ele os olhos, viu e disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. O cego viu homens que andavam como árvores que andavam. Olha que coisa, dá para entender? Só coisa de cego, né, irmãos? Que passou pela cegueira, né? Que eu vejo, vou repetir: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. No primeiro toque de Jesus, esse homem passou a ver árvores que andavam como homens. Eu não sei o que passou na cabeça dele, porque um cara que passa pela cegueira e depois volta a ver. Eu vi um menino de 7 anos ser curado de cegueira uma vez. Ele de lá, ele veio. Aí a mãe dele começou a pular e falou assim: olha, esse menino nunca enxergou. E o menino veio em direção do pastor. Ele falou assim: você está ouvindo a minha voz? Eu disse: perfeitamente, eu não sou surdo. Ele falou assim: mas eu estou te vendo, o meu olho está te vendo. Ele falou assim: mas como que você me vê? Eu estou de quê? Ele falou assim: o senhor está de terno preto. Ah, então sou eu mesmo, uma gravata dourada, amarela. E aí, até o pregador caiu em si que Deus tinha curado o menino. Coisas que Deus faz. Aí você pensa assim: mas por que nós somos comparados com árvores? Vai no Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Coloque ele para mim, por favor. Deve ser a Nayara que está por lá. Olha lá. Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma nova planta. Irmãos, eu nunca tinha visto um pé de azeitonas, uma oliveira. E um dia eu fui na casa do pastor Carceliano, pastora Sandra. Eu fui, acho que levar o João Vitor uma vez lá. E na casa que ela morava, tinha um pé de azeitona bem na frente. Tinha, pastor? Tem ainda lá. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria aquela casa, por causa daquele pé lá. Eu nunca tinha visto, irmãos. Aquele pé é um pé frondoso, bonito, com a copa meio arredondada, lindo. Eu pesquisei algumas coisas sobre o pé de azeitona. Ele é a única planta que você vai lá em Israel, traz um pedaço de raiz. Minha mãe esteve lá quando estava viva. Esteve em Israel. Ela disse que tem
oliveiras lá que tem 2.500 anos. 2.500 anos. Na Itália tem oliveiras que têm 4.000 anos. Então você percebe que é uma árvore que mostra a vida dela longa. E Deus compara ela conosco, com a nossa vida. Então, quando eu vi aquele pé de azeitonas pela primeira vez, eu me apaixonei por aquele pé de azeitonas. Eu comecei a buscar. Um homem chamado Dom João VI, pai do Dom Pedro I, II e III. Esse homem, fugido de Portugal, quando descobriu o Brasil, fugido de lá, porque os franceses tinham invadido Portugal, ele veio para cá e trouxe bastante mudas de oliveira. Aí quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, desceu aqui, depois ele parou com um navio também na Bahia, Salvador. Ele plantou alguns pés daquilo lá. Depois ele foi para um outro lado do país e fez uma certa plantação. Olha para você ver como que é. Ele plantou essas oliveiras e ele viu que o Brasil podia dar muito fruto, muita azeitona. Ele passou a cultivar no tempo que ele ficou aqui. Ele ficou e ele desfrutava daquelas azeitonas, mas quando ele resolveu ir embora, que a França já tinha saído do país dele, ele voltou para assumir o trono de novo em Portugal. Ele pegou e mandou cortar todas as azeitonas daqui, os pés de azeitona do Brasil. Mandou cortar tudo, irmãos. Cortem todas elas. A Bíblia disse aqui no Jó, que quando alguém te cortar, e você vê-se sem forças no pó da terra, a sua raiz ainda continua lá embaixo da terra, e quando a raiz sua está lá embaixo, você pode respirar dizendo, uma hora ou outra eu vou brotar, uma hora ou outra eu vou florescer. E aí então quando ele vai embora, alguns italianos vêm para o Brasil e começam a plantar de novo em alguns lugares aqui no Brasil. E nós temos uma colônia italiana no Rio Grande do Sul, que é rico em azeitonas lá. Tem várias espécies de azeitonas. Então esse homem foi embora. Então quando você percebe que alguém te poda, você pode começar a dar glória a Deus, é porque é dos humildes que Deus gosta, é daqueles cortados, daqueles podados, é que Deus tem plano. Ele olha para você e diz assim, olha, você está embaixo, mas eu estou olhando você de cima. Deus está olhando para você, meu irmão. Deus olha para você como nunca, e Ele prefere que você não tenha nada, que você esteja vazio, porque é dali que Deus tira o seu fruto. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. É quando você está cortada no fim da sua história, é que Deus olha para você, dá uma visão para o Pedro e fala, Pedro, escreve isso. Em 1 Coríntios ele manda escrever assim, olha, nós fomos gerados para uma nova e viva esperança. Não se preocupe com aqueles que te cortam, se preocupe com aquele que está olhando a sua raiz. Aleluia, aquele que está olhando para a sua raiz, olhe para ele, olhe para ele. Quando você olha para Ele, a sua vida enche de graça. É melhor você ser cheio de graça no Brasil do que desgraçado em qualquer outro lugar, irmãos. É melhor você ser cheio de graça na igreja, na sua família, do que desgraçado na cadeia em outros lugares.
é melhor você dar glória a Deus aqui, enquanto você tem força, enquanto o Covid não te pegou e não te matou. Dê glória ao Senhor, Ele é digno. My friend, Ele é digno da sua glória, Ele é digno do seu poder. Entregue a Ele a sua adoração nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A oliveira, irmãos, ela atinge, e um dia eu vou pregar isso só para os jovens. Prepara lá, meus irmãos, um dia eu vou pregar isso só para eles. Ela atinge o seu ponto mais forte na produção quando ela tem 20 anos. Vai vendo. Aí nós vemos menino de 15 anos, eu estou arrumando namorado, estou namorando, 10 anos, 15 anos, está pensando em namorar, irmãos. Se for fazer café, queima água, pensa nisso, põe lá e esquece, irmão, vai para o computador. Eu tinha meu sogro, ele colocava o café e ia buscar o pão na padaria, era 2 esquinas, irmão, mas ele esqueceu que ele estava envelhecendo, e quando ele chegava, a chaleira estava azul. Queridos, pelo amor de Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. E quando eu vejo isso, irmão, eu fico até com vergonha. Aquelas menininhas, não sabe, irmãos, não arruma a cama. Tem que falar, irmãos. Eu tenho um na minha casa, eu tenho 3 netos. O que eu prego para você, eu prego para ela. Eu falo, Bia, Maria Luísa, vocês têm que ser de Deus. Vocês têm que ajudar a sua mãe. E a mãe dela fala assim, aqui tem regras, pai. Aqui funciona assim. E elas têm que fazer. Tem o dia de uma mexendo no computador, outra mexendo na TV, a outra fazer as coisas, de levar o lixo, catar o cocô do cachorro. Tem tudo isso, irmãos. Tem que ter. O meu puxo, eu falo coisas que às vezes não posso falar, eu dou gritos, eu falo, filho, entenda uma coisa, você precisa de Deus, você não precisa do que o homem está falando, você precisa de Deus. Tem pessoas, irmãos, que você não precisa ter, não precisa da sua amizade, precisa só da sua oração. Quando você tem amizade com alguém que não presta, você fica não prestando também. Você tem que orar para quem não presta, não fazer alianças com ele. A oliveira, irmãos, ela tem uma propriedade nela. A raiz dela, você deixa ela esquecida, ela cria umas raizinhas fininhas nela, que são tão poderosas, que ela desce. E a raiz dela, irmãos, cresce 6 metros de profundidade, lá no fundo. Ela pega a melhor água que tem. Você sabe que a melhor água não é aquela que dá na flor da terra. A melhor água está lá no profundo. Quanto mais fundo o poço for, melhor é a água que tem lá, que sai dele. As raízes da oliveira, busca água profunda. Eu quero que você busque água, irmãos, no altar do céu. Aonde o pastor tem pregado, ministrado aqui, vem uma cachoeira de água. Você não pega porque você não quer, pregação tem. Alguém fala assim, mas o pastor é evangelista, deixa ele ser, irmãos, eu não posso amarrar o carceliano aqui, se eu amarrar, ele corta a mão e vai embora. Dê glória a Deus pelo pastor que você tem. Você está orando por ele, quem ora pelo carceliano? Ore mais. Para mim você pode orar só metade. Eu consigo viver, meu ministério é aqui com vocês. Agora o carceliano tem que voar, irmãos. Voar longe, voar alto. As raízes da oliveira, elas são profundas. Sabe por que aqui alguém tem que ter raiz profunda? Porque senão não aguenta a carga do fruto. Não aguenta o tronco, os galhos. Não vai aguentar a flor. Você tem que ter raízes profundas. Você tem que florescer no lugar que você está. Pensa nisso. Pensa nesse negócio. A gente vê pessoas entrando e saindo da igreja. Mas o importante é aquelas que ficam e permanecem.
Tem uma irmã aqui que o marido está lá na Irlanda, ele está assistindo nós lá. Eu mando um abraço para ele lá. E ela continua firme. Às vezes vem sozinha, mas vem. O marido está lá longe, irmãos. Não importa se as suas raízes estão firmadas. Aleluia. Olha o que o salmista diz. Coloca aí Salmo 52, 8. Olha o que ele disse, irmãos. Da oliveira. Olha lá, ó. Mas eu sou qual a oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Deixa aí um pouquinho esse versículo para gravar na cabeça, na memória. Deixa aí um pouquinho. O Davi, irmãos, sabia em quem ele podia confiar. O Davi, ele tinha certeza de onde ele saiu e de onde ele estava. Alguém disse assim, mas o cara pecou. Não importa o pecado. Importa se você tem capacidade para voltar lá e pedir perdão. É isso que importa. Você pediu perdão? Pediu hoje? Tem gente que quer dar flor no primeiro dia, meu querido. Tem gente que vem hoje na igreja que quer dar fruto amanhã. Se converte ontem, quer dar fruto hoje. Irmão, não é assim o negócio. Deus está olhando para você e falando assim, eu quero ver as suas raízes tão profundas. Depois eu vou fazer você crescer broto, nascer galho, nascer folha. E depois vai nascer a florzinha para dar o fruto. Cada um no seu tempo, irmãos. Não fique preocupado se você está dando fruto e ainda você nem folha não tem. Não se preocupe. Cole em Deus. Ligue. Foque. Fique ligado no teu Deus. Cresça, irmãos. Nós não podemos olhar para trás. Se o pé de azeitona olhasse que foi cortada, ela não brotava de novo, igual o Jó disse. O Jó estava profetizando para ele o que ia acontecer lá na frente. Estava profetizando para ele mesmo. Sabe aquele dia que você não tem nenhum profeta que passa assim na sua orelha e fala assim, ó. Hoje eu vi um testemunho de um homem, ele estava embaixo do caminhão, arrumando o caminhão, de repente passa um cara de bicicleta e disse assim, olha, eu estava passando aqui, tem uma palavra para o senhor acredita? Ele falou assim, você deve ser dos crentes, né? Que é os crentes que falam desse jeito. Então, pode falar aí, porque eu vou continuar. Ele falou assim, eu só falo se o senhor largar a chave no chão e ficar ouvindo, pode ficar deitado mesmo. Aí ele disse que se arrastou assim, saiu perto do moço, o moço olhou para ele e falou assim, esse é o último caminhão que você vai arrumar. Porque Deus mandou eu vir aqui dizer para você que Deus tem uma obra contigo. E é um dos maiores pregadores que tem no Brasil hoje. Vai vendo. Arrebanhando gente. Arrebanhando crente. Sendo oliveira. Dando frutos. O cristão, irmãos, ele tem uma coisa boa nele. Ele cresce lento. Aquele que cresce igual bexiga, estoura também, igual bexiga. Você não consegue nem segurar a pontinha da bexiga na mão quando ele sai. Embora. É devagar, irmãos. O cara se converte ontem, quer estar aqui em cima na igreja do Carceliano pregando. Eu faz uns 14 anos que eu estou indo para mais. Acho que deve ser a segunda vez que eu estou pregando aqui. Está vendo? Então, o importante não é o que eu sou aqui. O importante é o que eu sou lá fora. Aqui é só a nossa comunhão aqui. Lá fora que é o importante. Lá fora eu tenho que mostrar quem eu sou de verdade. Porque aqui todo mundo sabe. Aqui é facinho ser bom. Não é? E Deus não é bom porque eu sou bonzinho. Não, Deus é bom porque eu sou ruim.
Ele é bom porque você é ruim. Ele é bom porque você foi cortar. Porque cortaram você. Ele é bom para você, irmãos. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele sabe todas as coisas que acontecem com você. Ele conhece a sua vida do avesso, irmãos. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu caminhar. Ele sabe o que sai da sua boca. Ele sabe o que está dentro do seu coração. Eu sei o que você fala. Eu sei o que você faz quando eu te vejo. Mas Deus sabe o seu oculto e o escondido. É isso que Ele sabe. Ele sabe que você se preocupa de uma maneira. Ele sabe que você só faz as coisas quando tem vontade, como o pastor falou. Não, pode fazer sem vontade. Uma hora ou outra, a vontade vai bater na sua memória. E você vai falar assim, olha, eu vou fazer porque se esse Deus não me abandonou até agora, porque não abandona mais. Eu sou oliveira verde na casa de Deus. Você tem que ser, queridos. E quando você perde as suas forças, a sua esperança enfraquece. Olha o que disse Paulo às cartas aos Romanos: sereis ricos, sejais ricos de esperança no poder. Romanos 15, 13. Coloca lá para eles, meus irmãos. 15, 13. Não se preocupe se você está envelhecendo. Eu estou com quase 60, falta pouquinho para chegar lá. Mas eu não abandono as promessas que Deus tem na minha vida. Eu vejo gente que começou na igreja ontem, gente que começou há 10 anos e abandonou Jesus no meio do caminho. Aí Jesus olha para lá e fala assim, eu estava olhando só as suas raízes. Você anda muito. Você já viu árvore andando? Não viu? A árvore não anda, só anda em cima de caminhão. Só anda em cima de caminhão. Diz que arranca ela assim, leva lá na frente e planta lá. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece. Romanos 15, 13. Coloca lá para mim, quero deixar para os irmãos. É muito rico isso. Não posso deixar de pregar isso e falar para vocês onde está o endereço. Aleluia. Achou? Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Encha-se dele. Abrace ele nas suas manhãs, nas suas noites de choro, muitas vezes. Tem gente que está com glória a Deus entalado no pescoço, dá até dor de cabeça. Solta o seu grito, irmão. Solta o seu grito quando o seu pastor estiver pregando. Solta o seu grito. Daqui a pouco você vai dar uns gritos aí. Você tem que andar por fé. Uma hora ou outra você vai começar a brotar. Não importa quem pisa em você. Enquanto alguém está pisando em você, Deus está falando para você assim, olha, daqui um pouquinho o seu broto vai vir. O seu brotinho vai aparecer, e depois que ele aparecer, ninguém mais pisa, porque ele é tão importante, irmãos. O óleo, o azeite é tão importante que as pessoas param de pisar quando olham você cheio do azeite. Eles param, não tem como pisar numa pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Deixa eu contar uma história para vocês verdadeira. Com H. Eu fui visitar a minha mãe no hospital um dia, fiquei 15 dias sem vê-la. Aí quando eu cheguei, o meu irmão falou assim, olha Edson, fala com ela, que eu vou chegar aí na quinta-feira. E era na terça-feira. Eu falei, mãe, eu fui lá e ela me abraçou, me beijou, com poucas mobilidades, ela falou assim, que bom que você veio, filho. Eu te conheço. Você não queria vir aqui, me ver assim? Aí, tinha umas enfermeiras lá, a Gilmara estava lá. Eu disse, mãe, mas eu vim aqui pedir uma coisa para a senhora. Ela disse, o que é que você quer?
eu não posso fazer muita coisa. Ela falou assim, eu falei, eu quero que a senhora espere. A senhora espere o meu irmão, que vai vir. Quinta-feira ele chega. Eu falei, a senhora espera. E os médicos falaram assim, olha, está no fim. Faz alguma coisa para ela. E quando ela disse assim para mim, eu espero, filho. Bem fraquinho. Eu espero. Meu irmão chega na quinta. Vê ela. Conversa com ela. Fica um dia com ela, uma noite toda. Alguns dias depois, ele vai embora no domingo. Na sexta-feira, ela vai embora. Ela parte. Antes dela partir, ela disse para mim assim, eu te amo, filho. Faz o que você tem que fazer na terra, porque eu não tenho forças. Eu estou indo embora. E naquela manhã de sexta-feira, ela partiu para o Senhor. Irmãos, Deus tem o controle das coisas. Ele tem o controle da sua história. Ele sabe onde que você vai parar. Ele sabe. Ele sabe onde que você pode brotar as suas raízes. Ele conhece. Nós falamos assim, olha, a minha vida parou aqui, terminou aqui. Eu não tenho mais força, não tenho esperança. Não, querido, olhe para Deus. Firme as suas raízes no Evangelho, nas promessas que Deus tem falado. Ele falou comigo, irmãos, eu ouvi uma voz aqui no meu ouvido do lado esquerdo. Ele falou, filho, fala para o povo que as minhas promessas não caem por terra. Você tem promessas na sua vida. Firme os seus pés nessas promessas, que Ele vai te levar a conquistar elas. Ele te leva, Ele faz você brotar e dar frutos. Uma das qualidades, irmãos, que a oliveira tem é que ela não precisa de abelha para fazer a polinização dela. Ela não precisa daquele besouro preto que faz na orquídea, que faz em tantas outras frutas e flores. Ela precisa só do vento. Ela tem uma folhinha peludinha por baixo. O vento de uma, queridos, lá de longe passa, sopra sobre ela. O vento vai soprando, atinge a outra. Eu estou profetizando para você nessa noite. Vai começar de você, vai passar para esse, vai passar para aquele lá. Deus vai fazer chegar na tua vida. O vento do Espírito começa a soprar em você. Ele vai passando, colando na sua oliveira. Você é oliveira verde na casa do Pai. Não olhe para mim, olhe para Deus. Não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Não veja que o Armínio escreveu, olhe para Deus. Firme os seus pés na Bíblia Sagrada. Ele é o teu Deus. Deixa o vento soprar. Deixa o vento de Deus soprar na tua história. Quando ele soprar em você, você vai ter um norte. Ela vai começar a brotar. Você vai começar a brotar e dar frutos. Pense que Deus está olhando você de lá e dizendo assim, Espírito Santo, ó, faz a obra. Passeia no meio dos meus. Assopra o seu vento. Você não precisa do mosquito, irmãos. Você não precisa daquele que minha mãe falava, mamangava. Existe isso? É um besourão preto assim, irmãos, que vai lá no maracujá. Se não tiver ele, não dá maracujá. A azeitona não está nem aí com esses bichinhos. Os bichinhos só vai lá para comer as florzinhas dela. Se tiver algum bichinho comendo a sua florzinha, Deus vai soprar o vento dele. Ele vai soprar o vento dele sobre você. Ai, ai, ai.
A Bíblia, irmãos, ele é um livro de fotografias. E ele fornece uma fotografia a Deus, tem uma fotografia sua. Aí, o diabo também tem uma fotografia sua. Amarelada, tipo essa gravata minha. Essa gravata aqui foi uma das primeiras gravatas que eu tive, irmãos. Quase 30 anos. O diabo tem uma fotografia sua lá, sabia? Não é porque a mãe de santo levou, o Lu levou, não. Não é isso, não. É porque ele conhece o que você fala, o que eu faço. Ele conhece. Então, quando ele olha aquela fotografia sua de fracasso, de derrotas, ele olha assim e aponta para você. Aí você fala assim, eu sou mesmo. Eu sou fraquinho. Não tenho mais esperança. Eu estou quebrado, falido. Eu estou desarrumado. Essa é a fotografia do capeta. Deus é bom, o capeta não vale nada. Ele olha e mostra para você. Aí você tem que optar. Ou você fica com essa da desgraça, ou você fica com aquela que está na mão do Pai. O Pai olhando para você falando assim, igual está lá em Romanos 8. Dizendo assim, olha, você é mais do que vencedor. As intempéries e as circunstâncias da vida não tiram você da minha mão. Você em Cristo, no meu Filho, você é mais do que vencedor. Você começa a sua batalha vencendo, irmãos. Você começa a sua batalha vencendo. Você tem que acreditar nisso. Uma vez tinha um rapaz, um dos irmãos, e acho que 12 filhos, lá no Congo, lá na África, de repente passou um homem com um carrão bonito, olhou para ele, assim, o maior da turma, o negrão mais bonito que tinha, acho. Olhou para ele assim e falou assim, você quer ir comigo para os Estados Unidos? Se eu quero, estava passando fome lá na África, irmãos, morrendo lá. Se eu quero, pega as suas coisas e vamos embora, monta aqui no carro. Foi lá, falou tchau para a mãe. Uns dias antes tinha passado um missionário lá e dado um folheto para a mãe dele. Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Aí esse homem levou esse cara para os Estados Unidos. Falou assim, você vai jogar basquete lá nos Estados Unidos comigo. Ele mal sabia que o cara era o maior treinador dos Estados Unidos que tinha na época. Eu confundo o nome dele, irmãos. Mas é o negrão que mais jogou lá nos Estados Unidos, o mais rico. Ele disse assim, com aquele versículo na cabeça, Deus é poderoso para fazer além do que eu penso e que eu faço. Ele pegou esse versículo e ficava martelando na cabeça dele, ficou milionário. E a vontade dele, quando ele falava para os irmãos de 12, ele falava assim, eu vou ser médico. Mas como? Aí os caras davam tapa aqui na nuca dele, os irmãos falavam assim, você nunca vai ser médico. Você nunca vai chegar lá. E esse rapaz foi jogar, virou milionário, falou assim, olha, eu nunca fui médico. Mas ele construiu na África o maior hospital lá, tem o nome dele. O maior hospital, e ele falou assim, eu tenho os médicos que eu preciso. Eu não sou, mas eu tenho os que eu preciso. Deus faz além do que você pensa. Ele faz além do que você pensa e você sente, irmãos. Eu estou sentindo que Deus vai fazer, Ele faz além. Ele é muito poderoso e mais poderoso que qualquer outro ser que existe na terra. Ele pode fazer para você. Ele sabe o que faz. Ele é poderoso. Então quando você olhar para aquela fotografia que o diabo colocar para você, você diz assim, olha, eu não estou nem aí com essa fotografia velha, eu quero olhar para aquela nova que Deus está dizendo, novidade de vida eu tenho para você. É Ele que fala, irmãos, não é o diabo pode falar, deitar e rolar, não vai conseguir nada, ele só copia.
Você pega aquela que você tem de vencedor e mostra para ele: olha, eu sou em Cristo. Você é caído, eu estou de pé. E é melhor você dar glória a Deus aqui, do que uma hora estar chorando lá fora. Dá glória a Deus enquanto você está dentro da casa do Pai, sendo oliveira. Aleluia! E você sempre vai aceitar algumas falas que as pessoas falam. A primeira delas é o que você fala de você. É o que você fala, é o que os outros falam de você, é o que o diabo fala de você, e é o que Deus fala de você. Então o mais importante é o que Deus fala. O diabo pode deitar e rolar, irmãos. Ele pode amarrar a boca da cigana, ele pode amarrar a boca do rato, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode tocar em você. Você tem a marca de Deus. A fotografia sua está na mão do Pai. Deus pensa, Deus faz. E se Ele faz, é porque Ele te conhece. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Oh, aleluia. Ele sabe o que faz, irmão. A esperança. Escreva isso, irmão. Deus me deu esse negócio. A esperança é o sonho do homem acordado. Você tem esperança? Você está firme? As suas raízes estão com a da oliveira, firme na casa do Pai. Então acredite. Tem esperança, que é o seu sonho acordado. Alguém pode dizer assim: ah, você não vai chegar longe. Fala assim: eu tenho esperança no Pai. Tem promessas que me profetizaram, irmãos, e que eu conheço da Bíblia fazem mais de 20 anos. Eu só não quis ela agora, porque não é o meu momento. Eu sei quando é o meu momento. O meu eu sei, eu posso não saber o seu, mas o meu eu sei. Eu tenho que sair desse país um pouco, mas sair de cabeça erguida. Eu não posso sair daqui agora com aquele que vai ficar no governo por uns dias. Eu tenho que sair de cabeça erguida. Eu acredito num Deus que prometeu. Você que está aqui, que me ouve pela internet, vai ser testemunha disso. Talvez hoje seja um divisor das águas, que Deus está me levando para um outro lugar, por um outro patamar de fé que precisa. Talvez Deus está olhando para mim, está olhando para você e dizendo assim: olha, enquanto as suas raízes estão firmes, eu tenho um projeto com você. O projeto dele não cai. Você tem que parar de ouvir as vozes de quem fala, daqueles que pisam e falam. Você tem que ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você começa a pensar como ele pensa, falar como ele pensa, como ele fala. E quando você fala como ele fala, Deus se manifesta na tua história. Aleluia! Aleluia, fique de pé um pouquinho, nós estamos encerrando. Tem mais um versículo que eu quero ler para vocês. Glória, aleluia. Ah, meu Deus, a esperança é o sonho do homem acordado, irmão. Pegue isso no seu espírito. Vire aquela chavinha que você precisa virar. Aleluia. Coloca para mim, Nayara, para os irmãos verem, Isaías 11:1. Enquanto o Satanás está lá, irmãos, rodando o peão lá no terreiro de Umbanda, talvez colocando até nome de pessoas que você conhece, você tem que ficar com seus pés firmados na rocha. Suas raízes tem que se aprofundar mais. As folhinhas só ficam verdes depois que o vento sopra. Tem que ter uma temperatura, irmãos. Para ela dar frutos no Brasil, ela precisa ser plantada em lugares que tem
até 17 graus e permaneça a maior parte do tempo do ano em 17 graus. Quando é assim, irmãos, é uma temperatura só, você começa a vencer. A temperatura de Deus vai aquecendo você até chegar naquele grau que Ele precisa que você dê frutos. E quando chega, você começa a florir. Isaías 11:1, coloca lá para mim, irmão. Isaías 11:1. Aleluia. Está escrito assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das tuas raízes um renovo frutificará. Está vendo lá? O ancião da casa está falando. Brotará. Brotará é o que? Futuro? É das professoras. É futuro, irmãos. Mas você tem que acreditar no presente. Você acredita hoje, firma suas raízes. Lá na frente os seus brotos começam a vir. O Jessé, irmãos, era o pai de Davi. Davi era o mais abandonado que tinha, o escorraçado, ninguém queria, sabia? Ninguém queria ligar para ele, por quê? Porque ele fedia cocô de cabrito. Não sei se você se incomoda com o seu cheiro ou com o cheiro do teu vizinho, mas não se incomode, cada um tem o seu. Cada um faz para Deus do jeito que pode. E quando você faz do jeito que você pode, até as suas forças chegarem lá, Deus começa a se manifestar de um jeito tão lindo. E a gente só percebe, nós só percebemos quando o Espírito Santo sopra. Quando o Espírito Santo soprava, batia naquelas oliveiras mentirosas, zambujeiro. O Samuel disse assim: olha, enquanto o vento sopra, nenhum desses que estão aqui na sala é o escolhido. Você não tem nenhum outro aí? Olha a hora de florescer, irmãos. Você não tem nenhum outro por aí? Passaram-se todos os filhos, 7 filhos. Ele falou assim: o Jessé, o profeta vem, irmãos, do norte até o sul, chega lá e disse assim: só tem esses. Deus me fala que não é nenhum desses, porque Ele conhece o que está dentro, eu estou olhando só o que está fora. Aí ele falou: eu tenho mais um, está lá abandonado, jogado, escorrachado, só vinha no dia da Páscoa e ainda comia o que restava. Eu não sei do que você vive, irmãos. Se você é milionário pobre, se você tem desejo de ser rico, se você quer ter alguma coisa, se você quer ser filho, se você quer ser mãe, se você quer ser pai, se você quer ser o que você quiser ser, com Deus você pode. Com Deus você pode. Com Deus você floresce quando o vento sopra. Quando o vento soprou sobre aqueles irmãos de Davi, Deus estava só trazendo o verdadeiro. A verdadeira oliveira só estava vindo, irmãos. Não importa que tamanho seja. Esses dias aconteceu um negócio muito bacana e Deus me deu um provérbio. Isso ninguém pode falar que foi dado para alguém. Deus deu para mim na hora mais triste da minha história, numa madrugada. Disse assim: filho, enquanto você está angustiado, o vento do inferno soprou. O bafo quente do inferno só sopra para você, para te empurrar para a brisa fria do Espírito Santo. Ah, meu irmão, o vento do Espírito sopra sobre você nessa noite. Ele só sopra porque você está na casa de Deus. Você tem alguma coisa de Deus em você. Ele só sopra. E se o bafo quente do inferno estiver soprando em alguma área da sua vida, ela só vai soprar para te empurrar, para receber a brisa fria do Espírito Santo, como Elias teve na caverna de Deus. Ele estava escondido, ele estava lá,
mas a brisa do Espírito vinha sobre ele. Todo mundo gritou, estrondos à porta. De repente veio uma brisa. Ele falou: eu sabia que o Senhor estava nesse vento, nessa brisa. Deus está dizendo assim para você: olha, nesse vento que sopra, só para colocar você no lugar certo. O vento de Deus sopra só para colocar você no lugar que Ele quer. Deixa Ele soprar em você nessa noite. Eu vou orar com você em pé. Eu vou orar com você. Mas Deus vai tocar aí na sua história. Você vai sair daqui nessa noite. E amanhã, quando você acordar, você vai ver que alguma coisa nova vai acontecer na sua história. E não é porque eu estou pregando, queridos. Eu sei o que eu prego. Eu sei a vida que eu pago. O preço que eu tenho pago para ser crente e pastor na casa de Deus. Eu sei. Tem pessoas que me acompanham há mais de 15 anos, sabe? Que às vezes eu tenho que abaixar a cabeça e falar sim para coisa que não. E Deus está dizendo assim: olha, filho, eu só quero que as suas raízes cresçam para baixo. Porque quando elas crescem para baixo, a florada vem de cima, o florescer vem de cima. Enquanto você cresce, o crente só cresce para baixo, irmão. Aprofundando as suas raízes. E ainda bem que você cresce, porque se você cresce para baixo, Deus de cima olha para você e diz: você continua na minha presença, filho. Os irmãos de Davi, nenhum continuaram na presença. Serviu até para ter espada na mão, mas Davi serviu para ser rei e oliveira na casa do Pai. Aleluia. Baixe a sua cabeça, fale com o Pai. Espírito Santo, o Senhor está aqui nessa noite. Eu creio no mover do Teu Espírito. Eu não sei, Pai amado, até onde o Teu povo chega, mas eu sei onde o Senhor pode levar os Teus filhos. Que o vento do Teu Espírito vem, e quando ele vem, ele levanta os ossos, ele coloca de pé, ele faz um exército ficar em pé. As esperanças acabam aqui, mas floresce lá em cima. Às vezes, meu irmão, a sua esperança tem acabado em casa, onde você projeta no seu trabalho, na sua escola, mas Deus está dizendo, enquanto você está dizendo que acaba aqui, eu mostro uma fotografia sua de vitória nas mãos, na minha mão, e na palma da minha mão está escrito: você é mais do que vencedor. Acredite, Deus tem essa foto de vitória na sua vida. Só aqueles que têm vitória, que acredita, levante as suas mãos e glorifique o teu Deus. Sinta a brisa do Espírito Santo soprando sobre você nessa noite. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós. Aleluia. Vem, Espírito Santo, sopra sobre a nossa vida. Ai, Deus, nesta noite, meus irmãos, está dizendo: você vai florescer onde você está. Os seus ramos darão brotos, e o seu tronco darão frutos. Aleluia. Quem acredita nisso, louve o Senhor agora. Depois nós terminamos o culto.